Estava tomando banho com a minha filha e ela tinha apenas 5 anos. E ela olhou para mim e falou: "Mamãe, por que as mães morrem?" E aquela pergunta me deixou assim, sem chão, e eu disse: "Mas por que você está me perguntando isso?" E ela disse: "Mamãe, você promete para mim que você não vai morrer? Porque é muito triste quando as mães morrem." Essa foi uma coisa que entrou assim no meu coração de uma forma tão forte. E eu falei pra ela: enquanto eu estiver sob o meu controle, eu vou fazer de tudo para que eu esteja aqui com você o máximo de tempo possível. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Meu nome é Vinícius Firmino e hoje nós estamos com uma convidada aqui. Mas antes disso, eu quero fazer só um anúncio bem rapidinho. A nossa patrocinadora oficial do podcast, que é a Agnus Life Brasil. Então, se hoje você que está assistindo a gente, você está achando que está pagando caro no seu plano de saúde, entre em contato conosco, eu vou colocar o link aqui embaixo e você pode aí fazer uma análise, uma consultoria para poder conseguir reduzir o custo do seu plano de saúde. E vamos no episódio. Estou aqui do lado da minha host, Lari Lopes. Oi, gente, prazer enorme estar com você aqui em mais um episódio. E esse episódio, se eu fosse você, eu ficava até o final, porque assim, só aqui no pré-episódio a gente já tá super chocado com a história de superação da Cláudia. A Cláudia Bayer, ela tem 37 anos, ela tem mais de 17 anos de experiência no mercado de RH e de planejamento estratégico. Então ela trabalhou em grandes empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, e atualmente ela desenvolve um papel super importante na Eleve, que é uma empresa de tecnologia, e ela fica exatamente nessa questão de gerência de RH e também planejamento estratégico da marca. Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. A Cláudia, ela é mãe de 2 princesas, a gente estava ouvindo a história dela e eu tenho certeza que você, como mãe, mulher, e não só isso, vai se emocionar com essa história de superação da Cláudia. Prazer enorme estar com você aqui, viu? Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer compartilhar um pouquinho dessa história, porque eu tenho certeza que é uma história que vai mexer aí com muita gente. Eu também acho. E você sabe que eu queria começar perguntando pra você. A Cláudia, ela é uma batalhadora, ela tá vencendo um câncer, e eu queria que você contasse pra gente como você foi diagnosticada, o que aconteceu, você sentiu algum sintoma, como que foi a sua história? A minha história com câncer é um pouco diferente do comum. Eu tive um câncer de mama chamado carcinoma inflamatório. Esse carcinoma inflamatório não necessariamente é associado a um nódulo, ele pode ser uma inflamação na mama. Então, eu sempre fiz meus exames, estava tudo em dia. Cerca de 6 meses antes de descobrir, de ter o diagnóstico, eu fiz os exames, estava tudo bem, tinha um nódulo na mama, mas benigno, tudo certo. E comecei a perceber alguns sintomas diferentes. A minha mama aumentou de tamanho, e aí eu fui buscar alguma oportunidade. O que é isso? Será que eu estou grávida? Será que não? Porque pode ser, né? Fiz um teste de gravidez, não era. De repente, eu comecei a sentir essa mama mais dolorida. Eu sentia muita dor. E aí, primeira dica. Às vezes, a gente fala que câncer não dói. No meu caso, eu sentia dor. Então, eu comecei a sentir essa dor e apareceu uma partezinha vermelha na mama, que eu achei que podia ser uma picada de inseto, algo nesse sentido. Essa mancha foi aumentando e ela foi ficando febril. E aquilo foi me incomodando, só que eu chamo de estágio de negação. A gente meio que sabe que aquilo não é normal, mas você prefere, não, melhor deixar e vou deixando. Até porque o câncer, principalmente de mama, tem esse tabu, né? O medo da morte e talvez a questão toda emocional ligada à mama para a mulher. Então, eu imagino que esse estado de negação faça todo sentido com isso que você está falando. Exatamente. No meu caso, eu não tinha histórico de câncer na minha família. Então, não pode ser, não deve, porque esse negócio é genético, porque tem hereditariedade, não vai ser. Não é. E foi passando até que, em determinado momento, um dia, eu estava tomando banho com a minha filha e ela tinha apenas 5 anos. E ela olhou para mim e falou: "Mamãe, por que as mães morrem?" E aquela pergunta me deixou assim, sem chão, e eu disse: "Mas por que você está me perguntando isso?" E ela disse: "Mamãe, você promete para mim que você não vai morrer? Porque é muito triste quando as mães morrem." Essa foi uma coisa que entrou assim no meu coração de uma forma tão forte. E eu falei para ela: enquanto eu estiver sob o meu controle, eu vou fazer de tudo para que eu esteja aqui com você o máximo de tempo possível.
E naquele dia eu falei, eu preciso procurar um médico. Nossa. E como talvez, não trazendo religião, mas é como um sinal de Deus te avisando, né? Porque imagina, uma questão tão específica, uma criança de 5 anos olhar pra você e dizer, mãe, pelo amor de Deus, não me deixe. Então, talvez seja um cutucão. Ei, corre que ainda dá tempo. Você sente isso também? Eu sinto, sim, como um cuidado de Deus comigo. Também, eu tenho muita história. fé. Inclusive, eu fui questionada sobre a minha fé. Ouvi coisas do tipo, você tem tanta fé, por que você com tanta fé está passando por isso? Uma pessoa tão boa. É, né? e eu disse justamente, a minha resposta foi, se eu não tiver fé, eu não suporto o processo. Eu acredito. É isso. Olha, me arrepio. É isso. Porque eu acho que eu tive uma história que não é de câncer, mas eu tive uma questão na minha mama. E eu tive que fazer 2 cirurgias. Fiquei 71 dias no hospital fazendo um tratamento de uma necrose. E a fé foi a única coisa que me sustentou naquele momento. Se eu não tivesse fé, eu acho que eu não aguentaria. Porque diante do hospital e daquela exposição de hospital, e até uma pergunta que eu quero te fazer, como manter o bom humor, como manter a alegria, a disposição, porque você tinha um propósito e você tinha um motivo para viver, que são suas 2 meninas, e eu imagino que seja o seu gás, né? A sua turbina. Como que você conta pra gente aí, como que é lidar com um diagnóstico tão forte e ao mesmo tempo manter a esperança? No primeiro momento, você passa por um estágio de negação, né? Você não quer aceitar aquilo. Mas eu entendi que eu precisava compartilhar. Compartilhar e falar sobre o que eu estava sentindo com as pessoas me dava força. Porque à medida que eu compartilhava, eu conseguia sentir o apoio, a força, a oração dessas pessoas que me deixavam em pé. E quando eu resolvi compartilhar, tem uma história relacionada a essa mesma minha filha, mais nova. Eu falei para ela, filha, eu expliquei, coloquei as 2 sentadas no sofá e disse, a mamãe está com câncer. E a mamãe vai passar por um tratamento, vai cair o cabelo, vou passar dias maus e a gente vai se unir. Eu, vocês e o papai, nós vamos nos unir e vai dar tudo certo. Só que a gente precisa estar muito unidos para se ajudar. E ela ficou ali me olhando e aí ela veio com a pergunta, mamãe, você vai morrer? Porque a madrinha dela tinha falecido de câncer quando ela tinha 2 anos. E eu não imaginei nem que ela se lembrasse disso. E eu disse para ela, olha, eu não tenho esse poder e nem esse controle. Só quem controla isso é o Papai do Céu. Então, se você, enquanto criança, pedir ao Papai do Céu, pode ser que ele te ouça, pode ser que que eu permaneça aqui mais tempo. Mas enquanto eu estiver, vamos aproveitar. E isso foi numa noite. No dia seguinte, eu pensei, vou ir na escola contar para professores e para explicar, né, o que estava acontecendo, mas não precisei. Recebi uma ligação da escola e era coordenação. Eu fui até a escola e eles me disseram que quando a Emanuele chegou na sala no outro dia, ela disse para a professora que eles precisavam parar todos os alunos para fazer uma oração para o Papai do Céu, para que ele me salvasse. Ai, então, meu Deus. Eu, com certeza, Nossa. esse cuidado de oração, de carinho, eu recebi muito. Embora muitas vezes eu chegava nas pessoas e falava, olha, estou passando por isso, e eu precisava consolar a pessoa, né? Porque ela estava mais mal que você, estava mais tinha mal do que eu. Diagnóstico. Exato, né? Então, porque é natural que se passe por um estágio de negação, e nessa história tem muitos altos e baixos. Não é fácil. Não é fácil viver, não é fácil enfrentar, não é fácil passar pela quimioterapia e não ter forças para se levantar, para lavar uma louça, para torcer um pano. A sensação de inutilidade durante um tratamento oncológico, ela é uma coisa inexplicável. E eu sempre fui aquela pessoa que não dependia de ninguém para nada, me virava, dava um jeito. E, de repente, eu me vi totalmente dependente, esperando coisas simples, né? E isso é um pouco desesperador, porque não havia nada que eu pudesse fazer. O que eu tentava fazer era pensar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pela minha cabeça, nunca passou que não daria certo. Mesmo quando eu recebi o diagnóstico dos médicos e eles me disseram, Cláudia, nós vamos fazer uma tentativa. Quando eu descobri o câncer, ele estava na mama, na axila e estava iniciando no pulmão, ou seja, ele já estava num estágio mais avançado. E os médicos disseram, esse é o pior tipo de câncer de mama. As suas chances não são as melhores. A gente vai fazer um tratamento e esperamos que esse tratamento funcione.
Nem quando eles me deram praticamente um diagnóstico de morte, passou na minha cabeça que não ia dar certo. Em nenhum momento eu deixei que aquilo me tivesse. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: eu tive câncer, mas o câncer não me teve. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte porque, assim, uma coisa que eu percebo, até a mãe de um amigo também, ela teve câncer, e até existem alguns estudos que mostram isso, que a pessoa que ela luta e ela literalmente não se entrega, a probabilidade dela vencer aquele câncer é muito grande. Diferente que hoje muitas pessoas acabam recebendo esse diagnóstico e ela já fala, pronto, morri. Minha vez já chegou. E aí, infelizmente, ali ela já está, de fato, entregando. Por mais que isso, no subconsciente dela ela tenta lutar, mas ela já meio que entregou. Então, você pensar nisso, a sua cabeça falar... Porque, imagina, gente, na verdade, não consigo imaginar um médico chegar e falar assim, olha, esse aqui não é um câncer fácil, porque câncer já não é fácil. E ele chega e fala, esse daqui já não já é o mais difícil. E aí você ainda assim falar, não, eu vou vencer. Acho que só nesse momento aí você já começou a decretar que você já era curada, que você ia conseguir. Então eu acredito muito. Essa mãe desse nosso amigo também, em vários momentos assim, ela é uma mulher muito de fé, e ela orava, e as pessoas, elas saíam dos andares assim do hospital. Dentro do né? hospital tem vídeos, né? E ela orando pela vida das enfermeiras. As enfermeiras iam lá dentro. Imagina que era uma pessoa que estava numa situação que ela precisava receber, mas na verdade ela estava doando. E aí tem várias situações. O caso dela, o médico falou assim, olha, a plaqueta dela tá quase que assim, se mais um pouco ela vai morrer. E aí a gente vai esperar um pouco, amanhã, isso já era noite, amanhã a gente vai ter que fazer uma transfusão. E aí eu sei que naquela noite ela começou a orar e tudo mais, e no dia seguinte a plaqueta dela estava maior do que de uma pessoa saudável. E aí isso é o poder da fé, o poder da oração, é muito, muito louco isso, né? Muito. Exatamente. Para mim sempre teve uma ordem, né? A fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a medicina, porque a gente precisa acreditar Totalmente. Exato. Na medicina. No tratamento, na equipe que tá cuidando de você. Exatamente. E depois a minha mentalidade, eu sempre pensando positivo, que ia dar certo, que... Eu tentava rir das piores situações, porque você se vê inútil, né? Obviamente que tiveram dias muito difíceis. Sim, imagino. Mas eu passava o dia e outro dia é amanhã, e amanhã eu vou fazer dia diferente, vou tentar pensar positivo e vamos embora, né? E realmente sobre as orações, durante o meu tratamento, por incrível que pareça, foi a época onde eu tive a minha melhor imunidade da vida. Caramba. Olha isso. Meu Deus. Qual a explicação? É um milagre, com certeza. Exatamente. Porque diante do câncer a gente sabe que às vezes uma gripe pode derrubar, enfim, né? Eu tive um tio-avô que faleceu, não do câncer, mas ele faleceu de uma pneumonia que ele teve ali num tratamento. E aí até uma dúvida que eu queria te perguntar. Um dos nossos primeiros episódios aqui no podcast foi com o Dr. Paulo, e ele conta, ele é especialista em dor, né? Ele tem uma clínica da dor, enfim, e ele trata muitos pacientes de câncer. E aí essa é a minha dúvida para com você. Você sentia, eu lembro que você contou que seu início foi dolorido. A químio em si, o tratamento em si, ele é dolorido? De dor física mesmo? Como que é? Eu diria que sim. Depende muito do tipo de câncer e do tipo de tratamento. Mas eu fiz um tratamento de químio e de imunoterapia. E dentro desse tratamento, eu acoplava um aparelho na minha barriga que disparava uma medicação, vou dizer assim de forma mais simples, né? Disparava uma medicação que era para a produção acelerada de medula óssea, para que a minha imunidade não baixasse. E, obviamente, que assim que essa medicação começava a fazer efeito, cerca de 24 horas depois da aplicação, eu sentia dor em todos os meus ossos. Era como se eu tivesse sido atropelada, eu não sei explicar, porque eu nunca fui atropelada, mas a sensação mas uma sensação inteiro... de dor do dedinho da mão ao dedinho do pé. Todos os ossos doíam muito. E essa dor era uma dor, assim, eu não consigo classificar em ordem de grandeza, mas de 0 a 10, eu diria que uma dor perto dos 10 aí. Nossa. E não tinha absolutamente nada que eu pudesse fazer, porque era um processo natural do corpo. Então, por outro lado, isso também ajudou a manter a minha imunidade ok, né? Não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de medicação, mas eu tive a felicidade do meu convênio médico cobrir isso eu sei que, por exemplo, pelo SUS não tem essa medicação.
Então... E essa medicação foi crucial para combater o teu câncer, que já era raro, né? Sim, exatamente. Porque eu precisava estar com a minha imunidade muito bem para conseguir manter o tratamento. Diferente de um câncer de mama comum, no meu caso, primeiro eu fiz as quimioterapias, depois eu fiz uma cirurgia para retirar a mama e depois eu fiz a rádio. Então, eu precisava que aqueles ciclos de químio acontecessem exatamente a cada 21 dias. Então, eu fazia a quimioterapia, ficava 3 dias. No segundo dia, eu já começava a ficar bem mal. Ficava aí mal 1 semana, 10 dias. Aí, eu começava a melhorar. Depois de 15 dias, já vinha mais uma. Nossa. Então, era mais ou menos assim. Eu tinha um tempo de 1 semana de fôlego, né? Ali entre um ciclo e outro, onde eu estava relativamente bem. E aí eu quero até aproveitar para te dizer a importância do plano de saúde. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele ajuda uma série de pessoas. Meu objetivo aqui jamais é trazer alguma questão de problema do SUS, não. Mas a importância, você vê, num caso raro, o SUS não teria a medicação que ela precisava. E o fato de você ter tido convênio, e no caso já era um convênio que você tinha já há algum tempo, então você tem a questão da carência zerada, então a importância de você ter um plano de saúde. E a verdade é que quando a gente fala de um câncer, normalmente a gente assemelha o câncer a 2 questões. A histórico familiar, que é o que você contou, então não é o que você tinha na família, e a idade, porque querendo ou não, você era totalmente nova, 35 anos, não faz sentido para um diagnóstico tão grave. Então, a gente, mais uma vez, é surpreendido de como o seguro salva em momentos que a gente jamais imaginaria, né? Exato, e também, às vezes a pessoa fala assim, ontem eu estava conversando exatamente com os amigos sobre isso. Daí quando eu tiver alguma coisa eu penso, eu faço, e não dá. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo, porque aconteceu um caso de um cliente nosso, nós até comentamos isso num outro episódio, que o meu time entrou em contato, explicou para ele, ele falou, olha, eu vou fechar, mas agora aconteceu um negócio aqui, eu vou fechar no mês que vem. E aí, 25 dias depois ele me liga falando, olha, vamos fechar. Eu falei, maravilha. Pegando a documentação, ele, uma dúvida, minha mulher acabou de ficar grávida, a gente consegue ter o filho pelo convênio? Eu falei, não. Infelizmente não, porque tem carência e não tem a ver com a gente. Quantidade de vidas. Exato, né? Então é muito isso. Eu acho que a base do seguro, a Lari falou isso esses dias, a base do seguro é você ter para não usar, mas se você precisar usar, você já está assegurado. Então foi exatamente o que aconteceu com você. E isso... A importância dessa cobertura. E até eu queria te perguntar isso, né? Porque a gente vai na BRH, todos esses congressos de RH, e hoje a gente sabe que está muito em alta a saúde e o bem-estar do colaborador. E eu sei que você já nos falou algumas vezes sobre esse tópico na Eleve, né? A importância de um plano de saúde, não só de um plano de saúde em si, mas a importância de uma cobertura que realmente... Se o colaborador precisar, ele vai ter essa cobertura. E eu queria ouvir de você, como um recurso humano, né? Qual que é o diferencial de uma empresa que oferece um pacote de benefícios, na sua opinião? Na minha opinião, o pacote de benefícios ele vem muito complementando um salário, né? Porque o benefício, quando você oferece pela empresa para um funcionário, ele, logicamente, ele tem um custo. A gente sabe que a assistência médica é um custo relativamente elevado, talvez o benefício mais caro que a empresa oferece, só que é um benefício extraordinário, porque o funcionário, se ele for contratar como pessoa física, o salário dele muitas vezes não vai conseguir suprir isso. Na maioria das vezes. É verdade. É um peso muito grande para o orçamento familiar do funcionário. Então, oferecer um benefício como assistência médica ou seguro de vida, enfim, ele é um benefício que complementa e muito a renda. Porque ele é valorizado pelo funcionário no pior momento dele. É verdade. Quando ele está com dor, quando ele viu o filho doente. Quando seu filho está doente, você fica desesperado, você quer resolver. E ter um seguro saúde que vai te dar a oportunidade de você oferecer o melhor tratamento ou um tratamento mais adequado na sua visão, com certeza faz toda a diferença. Você sabe que a minha tese de TCC na minha primeira faculdade foi o quanto o pacote de benefícios ele não é só para atração, mas para retenção dos grandes talentos. E o seu mercado de tecnologia, a gente tem uma rotatividade muito alta, né? Então, eu vi uma pesquisa do GPTW, que é aquele Great Place to Work, e eles contam que a escolha, muitas vezes, do candidato é pelo pacote de benefícios. Exatamente. Essa é a primeira pergunta, normalmente, quando eu faço um processo seletivo, quais são os benefícios que você tem? Porque realmente a escolha está nisso. Quando a gente fala de remuneração,
O candidato pode receber aquele valor em remuneração, só que ele tem impostos em relação a isso. E aí, quando ele vai converter para adquirir o benefício, não paga a conta. Sim. Então, com certeza, ter um benefício adequado faz total diferença para atrair os melhores talentos. Fora a escassez do mercado de pessoa física, né, Vini? Exato. E um ponto também que a Lari tinha comentado, a gente já entrou nesse assunto de RH, e eu até queria te perguntar, para que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. E por que RH? Por que você decidiu entrar nesse mercado? O que chamou a sua atenção? Que às vezes a pessoa que está assistindo, ela está em dúvida em escolher o RH ou não, e aí você pode ser Alguém com 17 anos de experiência tem muita coisa para contar, é verdade. Então, a minha carreira no RH é um pouco curiosa, um pouco diferente do comum. Eu sou formada em Ciências Contábeis. Então, Caramba. Legal. Eu entrei na faculdade de Ciências Contábeis, estudei numa universidade estadual. E lá, logo que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a fazer a faculdade, eu fui entregar currículo. Nunca tinha trabalhado. E aí eu fui entregar currículo em escritórios de contabilidade, porque eu queria entrar na área, afinal de contas, era a formação que eu estava fazendo. E eu entreguei currículo até que me chamaram num lugar e falaram, olha, a gente só tem vaga no RH, você aceita? Eu falei, não tem na contabilidade? Não, na contabilidade não, só no RH. Falei, tá bom, então vamos lá, né? Vamos ver o que é isso. Eu nem sabia direito o que era RH. E beleza, entrei e me apaixonei. Eu entrei na área de departamento pessoal, então conheci um pouco de legislação trabalhista e fui migrando, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e fui migrando para outras áreas de RH, me tornei uma profissional generalista. E quando eu tive a oportunidade de ter mais esse contato e trabalhar mais com desenvolvimento, eu entendi que esse era meu propósito de vida. Para mim, não existe nada mais gratificante do que desenvolver alguém, de contribuir com o sucesso de outra pessoa. É muito bacana você entender que você contribuiu de alguma forma que aquela pessoa alcance seus sonhos, seus objetivos de vida e tudo mais. Então, o RH te dá essa oportunidade. Obviamente, todas as funções têm um ônus também, mas eu vejo mais o bônus de trabalhar com isso. E eu sou apaixonada pela minha profissão e não me vejo fazendo outra coisa senão isso, porque realmente isso é o que me motiva. Ainda ontem eu dei um treinamento lá na Eleve e hoje eu vi alguns posts no LinkedIn do pessoal falando sobre isso, de como foi importante aquilo. E esse é o melhor salário que eu poderia ter. E você marca uma pessoa eternamente. Aqui no escritório a gente tem um programa de desenvolvimento. Toda segunda-feira um colaborador traz uma determinada palestra. E o marketing, ele filma para que possa ajustar no sentido de, olha, o que você pode melhorar ou não. E é muito assustador quando a gente olha os takes, né? E a gente vê quantas pessoas cresceram, a gente vê quantas pessoas se desenvolveram, mas que principalmente as pessoas ajudaram umas às outras a desenvolver. E eu vejo o papel de recursos humanos, inclusive foi uma pauta que o RH trouxe em janeiro desse ano aqui para a Agnus, e a gente ficou pensando nisso, quanto é gratificante, a gente brinca assim, se em algum momento da tua história você não fizer mais parte daqui, não tem problema, mas te marcou. A gente tem até um exemplo hoje que a gente estava comentando, né? Foi. Uma ex-colaboradora, o nome dela é Marcela, incrível, inclusive, coração, ela é da filial de Pouso Alegre. E por uma questão de família e mudança, ela precisou pedir demissão. E quando ela veio com o pedido, ela mesmo chorava, no sentido de, eu não queria sair, mas eu tenho essa questão familiar. E a gente entendeu. E aí ela entrou numa empresa e ela comentou agora, recentemente, com uma das antigas colaboradoras, dizendo assim, que assustador é uma empresa que entende o poder do RH e uma empresa que não entende. Então, ela contando que, no caso, quanto a Agnus mudou a vida dela. E eu fico pensando que essa sua função é absurdo. Você olhar no LinkedIn e falar, eu mudei a vida de alguém, eu marquei essa pessoa, né? Exatamente. E qual é o seu propósito de estarmos aqui se não ajudar aquele que está ao nosso lado? Exatamente. Né? Então, não faz sentido algum. E assim, o RH te dá muito mais essa oportunidade. Não que outras áreas não tenham, mas eu prefiro defender aqui a minha área. Por favor. E eu realmente super recomendo que, se você gosta de lidar com pessoas, gosta de ver o crescimento e de estimular o crescimento de alguém, o RH é a melhor forma de fazer isso dentro das empresas. E quais são hoje os principais desafios que você passa como RH? Olha, os desafios são grandes. Primeiro porque, ao mesmo tempo que eu gosto de desenvolver e de trazer o melhor para os colaboradores, eu sou também uma ponte. Eu digo que o RH é a ponte entre a empresa e o colaborador. E muitas vezes não há uma distinção. Às vezes o colaborador pensa que a empresa precisa ser o pai dele. É verdade. Né?
Mas não estou dizendo que a empresa não tem que ser boa, mas existe uma diferença, né? Existe uma relação e aí toda empresa tem fins lucrativos. Não é ONG. Não é uma ONG. Exato. Então, precisa se entender. Por outro lado, eu vejo que, para mim, hoje, a maior dificuldade tem sido o recrutamento em si. Infelizmente, existem muitos profissionais que são despreparados no mercado. Verdade. E ainda esses dias eu fiz um post no LinkedIn relatando de uma situação onde eu encontrei uma candidata que o currículo dela pelo LinkedIn estava ideal, ela estava lá como um open to work, então eu tinha disponibilidade no mercado e eu chamei ela para falar, olha, tem uma vaga, assim, se enquadra no seu perfil, você quer participar do processo? Sim, eu quero. Então você pode me mandar seu currículo para ter os dados e entrar em contato? Ela me mandou o currículo. Quando eu abri o currículo não tinha nem endereço, não tinha telefone nem e-mail. Daí eu chamei ela e falei assim, olha, eu preciso do seu telefone ou do seu e-mail, porque eu preciso falar com você sem ser pelo LinkedIn, né? Para a gente ter umas tratativas, preferencialmente o telefone. Olha, eu não passo meu telefone para recrutador. Porque já usaram indevidamente meu telefone, então eu não passo meu telefone para recrutador. Então, assim, essas são algumas dificuldades que eu encontro. Então você vai continuar sem achar emprego, porque... Gente, não é possível. Não, é bizarro. Não, é bizarro, mas existem algumas E tá lá dificuldades. open to work, ela Open quer que a to gente work. descubra ela sem ela ter um número. Não é Exato. possível isso. Não, é bem mais possível do que você imagina, né? Então, existem muitas pessoas que são despreparadas, né? Mas eu vejo muito mais lados positivos do que negativos. Sim. Eu também acho. Você sabe que teve uma frase que eu li da Luísa Trajano, que hoje faz parte do conselho da Magalu, e ela falou que ela sempre contratou pelo currículo e pela experiência, mas infelizmente todas as demissões são pela questão comportamental. Exatamente. Então a gente vê profissionais de ponta com currículos admiráveis, mas que no comportamental acaba falhando, né? Seja numa determinada ausência ou talvez um extra de algo que não é necessário. Então, o perigo que é para o RH e o desafio que é desenvolver. E eu acredito também, Cláudia, que eu só posso desenvolver alguém que queira, né? Eu não posso Verdade. obrigar você a ser algo que você mesmo não quer. E eu vejo que esse é um caminho. A gente que lida muito com RH, eu percebo isso. Às vezes falta esse ensejo, essa vontade de crescer, de querer mudar, enfim, de desenvolver, né? Eu tenho uma teoria que eu digo que 50% do desenvolvimento de uma pessoa é responsabilidade do líder. E os outros 50% são responsabilidade dela. Mas quem tem que dar o primeiro passo é a pessoa. O líder vem depois. Se ela atingir os 50% dela, talvez aquela 50% do líder nem seja necessário, porque ela vai consequentemente ultrapassar essa faixa e vai ter sucesso. Total. Incrível. E hoje, quais são assim as principais dicas que você poderia dar para quem está assistindo a gente que de repente tem uma empresa, tem um RH na parte de contratação? Porque também é o que você falou, hoje muita gente contrata errado. Nós já tivemos alguns casos aqui na empresa que foi só Jesus na causa. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa dica, assim, às vezes o que você olha nesses para 17 você. anos, né? Porque com certeza. você criou... Primeira coisa que você precisa olhar, no meu ver, é o comportamento dessa pessoa, né? O que eu vejo que às vezes é errado, não é que a pessoa não é boa, mas ela está no lugar errado. Isso tem muito, entende? É verdade. Então, não é que a pessoa não serve para aquela função ou ela não é boa, mas ela está no lugar errado, ela está na função errada. Então, avaliar o comportamento da pessoa para entender que tipo de comportamento, se aquele comportamento é o que eu espero para aquela atividade, é o ponto crucial para que tenha sucesso na contratação, né? Então, esse é o ponto número 1. O outro ponto é trabalhar a liderança. Por quê? Muitas vezes o cara é bom, está na área certa, mas o líder não é preparado para desenvolver. E aí a pessoa vai embora. Né? Sim. E o terceiro ponto é quais são as condições de trabalho que a empresa oferece. Muitas vezes as condições são desumanas, precárias, e acaba que a pessoa não consegue desenvolver o trabalho dela. Por exemplo, dá um exemplo retardado aqui, mas enfim. Olha, você vai ser um desenvolvedor, ok? Você precisa ter um notebook e trazer o seu notebook para trabalhar, porque eu não ofereço notebook. Não tem lógica. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, a principal coisa é olha o comportamento, olha o perfil comportamental. Qual é o perfil comportamental da função que você exige? Aí, depois, você vai para a experiência, vai para a avaliação de outros detalhes aí dessa pessoa, né? E aí,
chega-se numa conclusão. Eu fico pensando também que a gente tem tido um desafio pós-pandemia. Porque, basicamente, a gente viveu algo na história que vai ser lembrado por séculos e séculos. E o desafio no mercado de trabalho tem sido essa adaptabilidade do colaborador. E aí, aqui vale a minha pergunta. A gente sabe que o mercado de tecnologia, ele tende a ser mais acelerado em inovações do que os mercados mais tradicionais. Eu brinco que o mercado segurador, no dia que ele recebe uma novidade, é porque já estava 10 anos em outro mercado, né? Porque é muito burocrático, é aquela coisa mais engessada. Minha pergunta, qual é o maior desafio que você tem percebido após a pandemia para lidar no dia a dia com o colaborador? Eu acho que após a pandemia, principalmente essa questão de trabalhar de casa. Né? Verdade. O famoso home office. Exatamente. Então, as pessoas acabam confundindo o home office com estou trabalhando quando eu quero, a hora que eu quiser. Né? Então, infelizmente, eles confundem. Por isso, muitas empresas estão voltando para o modelo presencial. Porque as pessoas não estão sabendo lidar com home office. Não estou falando que é fácil. Lidar com home office é complexo, né? Só que a pessoa precisa entender que ela está em casa. Quem é mãe, tem filhos, pai que tem filhos, enfim, precisa entender que o filho, aquele ainda é um ambiente de trabalho, mesmo ele estando na casa dele. E que o filho precisa estar com alguém, um responsável. Não é porque ele está em casa que ele vai conseguir dar conta de cuidar do filho e fazer o trabalho. É impossível, né? De fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né, esse foi um exemplo, mas as pessoas acabam confundindo muito isso. E o mercado de tecnologia é mais difícil ainda, porque hoje a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento, eles não querem trabalhar no presencial de forma alguma. Né? A Eleve ainda tem esse diferencial de trabalhar remoto, mas a maioria das empresas não. Né? Então, isso acaba sendo uma dificuldade, porque as empresas entendem que alguns desviam o comportamento no home office e acabam... outros... E até questão de horário, né? Porque a galera que trabalha com tecnologia é o povo da noite. É o povo da noite. Só que eles precisam entender que a empresa funciona de dia. Horário comercial. E que tem que estar disponível no horário comercial. Essa é uma dificuldade, de fato. Eu vi um vídeo esses dias, acho que tem 2 dias, que é uma moça num head de telefone trabalhando. E ela tá com um balde, assim, ó, batendo um bolo na mão. E ela pega ali a forma e começa. Mas, senhor, então ela tá atendendo ali um call center. E aí eu fico pensando, é a maior personificação do trabalho home office, porque a pessoa acha que pode fazer um bolo enquanto ela está trabalhando. E, na verdade, assim, eu até tenho um livro que fala sobre isso, né? Os benefícios e os malefícios do home office, assim como há o benefício e o malefício do presencial. Mas acho que, principalmente, o home office é diretamente ligado à confiança com aquele colaborador, né? Exatamente. Você tem que confiar, né? E dos dois lados, né? Para que se tenha um resultado. E uma outra coisa, falando um pouquinho sobre a pandemia ainda, existe um aumento de quadro depressivo por conta do home office. É verdade. Exato. Que veio uma doença com a pandemia. Então, as pessoas que estão em home office, elas acabam se isolando e acabam não conseguindo trabalhar essa questão emocional. E vão se isolando, se fechando e desenvolvem com mais facilidade uma depressão ou outras doenças relacionadas a isso. Então, a depressão é um mal que veio com mais força após a pandemia. E aí as pessoas às vezes não conseguem nem mais se relacionar como equipe. Exatamente. Porque ela está tão isolada em casa que naturalmente ela não sabe, né? É muito difícil você manter a cultura de uma empresa, cada um na sua casa, né? Exatamente. É muito difícil. Eu olhando hoje, graças a Deus, hoje a cultura da nossa empresa ela é muito boa. A gente participa hoje de algumas mentorias, de algum mastermind, e sempre eles tocam muito no assunto de cultura e eu percebo que é a dor de muitas empresas. E graças a Deus aqui na Agnus a gente consegue manter uma cultura muito boa. Mas eu percebo que a gente consegue só porque a gente tem um trabalho presencial. Porque se fosse home office seria... acho que quase impossível a gente conseguir. E a gente percebe, assim, que os colaboradores estão há mais tempo, eu não tenho nem dúvida de que ele esteja trabalhando, né? E a gente sabe, acho que como gestor da empresa, você sabe quem está trabalhando e quem não está. Sabe. O cara que responde na hora, o cara que está ali sempre online. Então, a gente teve um caso durante a pandemia, que hoje eu dou risada, mas na época foi zero engraçado. O celular da Agnus, ele era um celular físico.
Então, determinado colaborador que era responsável pelo WhatsApp, a gente tentava falar com ele e nunca conseguia. E cada um numa cidade. Eu estava no Rio de Janeiro, a gerente de RH em Minas Gerais, a outra gerente de RH aqui em São Paulo, e a gente não conseguia falar com ele. Até depois de umas 2 horas ligando, assim, porque a gente percebeu que o WhatsApp não estava sendo respondido, ele disse, não, desculpe, uma música de fundo. Uma música como se fosse um funk, assim, de fundo. Não, é porque, na verdade, minha irmã fugiu de casa e eu vim procurar ela dentro de um baile. Aí a gente, 2 da tarde, né, a gente... Entendi, mas assim, isso tem que ser avisado, se acontece alguma coisa com você na rua, pelo amor de... Não, me perdoa. Aí no dia seguinte, mesma história. Então, resumo, claramente é um colaborador que estava numa festa. Sim. Durante o horário de trabalho. Então, como a confiança é diretamente ligada, ali o home office a gente viu tanta coisa, né? Então, eu tinha uma funcionária que ela falava assim, Lari, sem querer eu me vejo, eu tô ali lavando roupa. Então, assim, é um comportamento que você tem que escolher e falar, acabou, fecha a porta. Exatamente. Você tem que ter um ambiente adequado. Exato. Essa história de que eu vou colocar ali e vou sentar no sofá para trabalhar aqui, você está dormindo, né? Em 10 minutos. Né? Não tem como. Então, não tem como. É uma coisa que a gente ainda precisa evoluir, né? Na Eleve eu tenho, sim, algumas dificuldades em relação a isso, mas principalmente com os novos colaboradores, que ainda... Principalmente aquele que nunca trabalhou em home office. Né? Quem já trabalhou ainda tem um pouco mais de jogo de cintura em relação a isso. Se acostuma, né? Exatamente, mas tem muitos casos onde a gente precisa cuidar. E no meu caso, o que eu tenho procurado fazer é aproximar mais o colaborador. Então, coisas simples, tem que ligar a câmera toda reunião. É obrigatório ligar a câmera. Né? Porque às vezes o cara estava lá deitado na cama e finge que está na reunião e está dormindo. Né? Exato. Então, eu tenho feito alguns movimentos dentro da empresa onde eu tento aproximar mais a galera. Mas, de fato, manter a cultura é muito difícil. Ainda mais uma empresa também de vocês, São né? quantos colaboradores lá? São cerca de 50 colaboradores hoje. Nossa. Então, eu tenho pessoas no Brasil inteiro. A grande maioria está aqui em São Paulo, mas eu tenho pessoas morando no Brasil inteiro. Então, manter essa cultura... E para tudo é muito difícil, né? Por exemplo, como eu expandi aí minha área geográfica onde eles estão morando, eu quero fazer uma festa. Não consigo, porque a galera está lá no Nordeste, está no Rio Grande do Sul. Então... fica mais difícil, né? E os desafios até da questão da regionalização. Então, essa catástrofe que teve no Sul. Então, de uma hora para outra, você tem que adaptar uma determinada equipe. A gente atende uma empresa de tecnologia que uma equipe inteira era do Sul. E de uma hora para outra, não tinha quem cobrisse, porque eles perderam tudo, a casa, o carro. Então, não tem como a você regionalização, cobrar, né? E o Brasil, o João Adib, da CIMED, fala isso. É o Brasil dos Brasils, né? Então, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, essa questão comportamental é de região também. É de região também. Então, a gente brinca, né? O povo de São Paulo acelerado. Eu lembro quando eu fui para filial do escritório em Minas, eu falei, gente, não tem como não aguento. Porque já são mais calmos. Então, e não tem a ver com defeito. Né? Era no interior. Então, não tem a ver com defeito. É uma questão regional mesmo. A gente tem que se adaptar a isso. Então... Eu sou mais aceleradona também e eu sinto isso também, sabe? Vamos, né? Por favor. Quando dá 5 horas da tarde na sexta-feira, já tá indo pra praia. A gente tinha essa dificuldade na filial do Rio por isso. Verdade. Eu lembro que no meu primeiro ano na filial do Rio, era 5 da tarde eu ligava pra seguradora, pro account da seguradora, e não atendia mais. E o que pra mim era um absurdo, porque eu falei, não termina às 6. Mas não, eles já estão indo, pegando a bike, indo pra praia. Eu falava, gente, isso é inconcebível. Mas não, é uma questão... E se você não joga o game, você vai sofrer. Exato. Então tem esse desafio. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e lembrar um detalhe que você me ressalvou da sua batalha contra o câncer. Hoje, atualmente, qual que é o seu status diante da vencendo a doença? Então, nesse momento, eu já estou em remissão, né? Então, passei por todos esses processos de químio, cirurgia, rádio, e eu faço hoje uma manutenção. Então, eu tomo bloqueadores hormonais, porque meu câncer ele é hormonal. Então, eu tomo bloqueadores hormonais e tomo uma medicação que faz a proteção dos meus ossos. Essa medicação também não tem pelo SUS. Caramba. Ou seja, o plano que conseguiu. O plano que conseguiu, a cada 3 meses eu faço a medicação, é injetável. Outra coisa que o plano conseguiu, que é o catéter interno, né? Então eu ainda uso esse catéter. Eu tenho muito problema, eu sempre tive dificuldade em relação a pegar veia, não sei o quê. Eu tenho isso também. E isso, o catéter facilitou muito, tanto o meu tratamento de químio, até hoje, quando eu tenho que tomar medicação, eu uso o catéter. Então o teu catéter é interno? É interno. Ou seja, é diferente, né? É diferente. Normalmente, se eu não me engano, é aqui, né? Exato. Ele tá aqui e ele é interno, ele é puncionado, como se funciona uma veia, mas ele
funciona o catéter e faz a medicação por ali. Nossa, que diferente, né? Então, e isso só o convênio oferece, né? Não tem como fazer isso pelo SUS, isso não está no rol lá da ANS que determina que o SUS tem que fazer. Então, essa também foi uma facilidade que melhorou a minha qualidade de vida. Quando você tem um câncer, eu não sabia nada disso, né? Eu aprendi depois. Então, o meu braço, que eu fiz a cirurgia, eu não posso nem aferir pressão. Então, Nossa, eu não sabia disso. não posso usar para coleta de sangue, não posso fazer nada. Então, só tenho um braço que eu posso usar para isso. Caramba. Como eu tenho dificuldade de venosa, eu fiz exames agora complementares e para conseguir um acesso, eles furaram 5 vezes o meu braço. Então, A Lara é assim. Eu sou assim 100%. exato. Há Então, um ponto em que semana retrasada eu fazer exames e eu fui embora, porque depois de 1 hora ela falou, não tem mais, não tem mais conseguiu onde achar. ir. exatamente. Então, o fato de ter o catéter me ajuda, me ajudou muito, tem ajudado em relação ao meu tratamento, né? E eu queria te perguntar uma coisa. É o meu dia a dia, é o que eu mais vejo, infelizmente, diagnósticos de doenças. E eu queria te perguntar, financeiramente, você se sentiu afetada? Porque a gente sabe que o custo de você continuar fazendo o tratamento de uma doença e, ao mesmo tempo, ter a vida normal, ela acontece bastante. Tem muita gente que é afastada do INSS, tem toda essa questão. Você tinha algum seguro de vida? Você tinha alguma cobertura que talvez te deu esse suporte no momento que você mais precisou? Esse é um assunto que até me emociona, porque eu não estava trabalhando na época e eu tinha lançado uma consultoria de RH e eu lancei essa consultoria no mês de junho. E no mês de agosto eu descobri a doença. E eu tive que parar de trabalhar. E eu parei de trabalhar no momento que eu estava construindo a minha casa e no meio de uma obra, onde a gente sabe que obra, você começa com um orçamento, ele triplica durante Facilmente, né? Caótico. Caótico. E além de eu olhar para aquela obra e não saber se eu ia conseguir ver a casa terminada, porque eu não sabia, eu não tinha dinheiro para terminar a obra. Eu não tinha condições financeiras nenhuma e eu também não tinha seguro. Eu não sabia. Na verdade, assim, sabe aquela história de que te oferecem um seguro e você, não, seguro, para quê? Gastar com isso? Isso é desnecessário. E depois eu descobri que se eu tivesse um seguro, existe alguns seguros que oferecem um valor durante a sua vida, né? Que é quando você descobre uma doença grave. A indenização de doenças graves, é isso mesmo? Exatamente. Então, com certeza, a minha história teria sido outra. Imagine o seguinte, você está na sua principal inutilidade e você tem gastos. Por mais que você tenha uma assistência médica, Sim. existem muitos gastos com o tratamento oncológico. São gastos assim com remédios, com deslocamento. Eu moro numa cidade e fazia tratamento em outra, então eu tinha deslocamento. O convênio tem coparticipação, então você faz muitos exames todos os... Então sua taxa aumenta cada mês, né? Exatamente. Então o valor de coparticipação era muito alto e eu passei por momentos assim desesperadores, a ponto de chegar a fatura do convênio e ter lá R$2.000 de coparticipação. Caramba! E eu não saber de onde tirar. E aí, o que você faz? Você não paga o convênio e fica sem tratamento? Não tem como, né? Então... Nesse caso, às vezes, o convênio é mais importante que o seu aluguel, sei lá. Exatamente. Então, assim, se eu pudesse tirar alguns ensinamentos, esse seria um ensinamento. Hoje, eu não posso mais fazer um seguro. Gente, esse é um tópico muito importante, Cláudia. Eu me emociono, sabia? Porque eu vejo diariamente, história atrás de história, de pessoas... Só um parênteses bem importante. É importante você entender o que o seguro de vida é. O seguro de vida, como diz o nome, é de vida, mas ele também tem uma série de, literalmente, categorias que você vai contratando. Então, você tem a morte, se você vier a falecer, você tem o auxílio funeral, se você vier a falecer. Mas essa cobertura que a Cláudia está citando se chama doenças graves. Então, se na minha vida eu descobrir uma doença grave, então pode ser um câncer, uma esclerose, um AVC, uma questão de infarto no miocárdio, você tem uma cobertura. Eu vou dar um exemplo, Larissa. Eu tenho 28 anos, mulher. Eu hoje pago R$14 por mês a mais no meu seguro de vida
por conta da cobertura de doenças graves. E se hoje eu for diagnosticado com uma doença grave, eu tenho lá 60 mil de cobertura, que com certeza me ajudaria a determinado tratamento. Então, a importância de você saber. Quando a gente fala de um seguro de vida, né, Vini? A gente vê que diariamente são valores tão irrisórios, tão irrisórios. A gente brinca que é aquela pizza do mês, aquela croissant que você vai na padaria. E que assim como tomar banho é uma coisa crucial, o seguro de vida é crucial. E o que a gente mais vê no Brasil é a falta de conscientização. E hoje tem tantos canais para você contratar o seguro de vida, né? Seja através do seu banco, seja através de uma seguradora. O que eu quero te dizer é que não é jargão de venda, seja com a gente ou com qualquer um. Não deixe de contratar. Porque o seguro de vida, eu tive um caso de um cliente que o pai faleceu, a gente já contou isso no episódio, né, Vini? E eles fizeram vaquinha. Foi. Para pagar o auxílio funeral. Então, imagina você receber a dor da morte do seu pai e não ter dinheiro para pagar, porque é muito caro. 5 mil, 7 mil reais uma indenização de seguro funeral. E no caso da Cláudia, o que ela citou é verdade. Quando você já tem uma doença diagnosticada, você é um risco muito alto para a seguradora. E aí a seguradora não tem interesse técnico, porque o risco é muito alto. Então não deixe de contratar. Não vá pensar numa contratação, seja de um plano de saúde, seja no seguro de vida, seja num carro, no automóvel. Não bata o carro e aí você vai achar um seguro. Não faça diagnóstico de uma doença para então procurar um plano de saúde. A importância de ter um seguro, porque ele muda vidas, né? Exatamente. E até mesmo na questão não só da parte de vida, mas assim como às vezes a pessoa tem um patrimônio, menor que seja, uma casa, 2 carros, uma casa de praia, um sítiozinho. Para você conseguir hoje, por exemplo, a pessoa que ficou ali, né, a esposa ou os filhos, herdeiro, conseguirem ter né? acesso àquilo dali, tem que ter o inventário. O inventário ele vai custar de 15% a 20% do patrimônio. E como é que você tem ali? Normalmente, hoje, se a gente olhar a realidade brasileira, ele não vai ter na conta. Se o cara tem hoje, por exemplo, patrimônio de R$1 milhão, que é uma casa e um carro, hoje já dá 1 milhão, dependendo do local. Mas você tem 15%, 200 mil ali, né? 150, 200 mil para você tirar ali e pagar de documentação. Quase ninguém tem. E o que mais acontece, inclusive, é venda de patrimônio sem a documentação ajustada. Ou seja, você às vezes desvaloriza o teu patrimônio em 30%, 40% para você vender para alguém que assuma o risco ali para te dar o dinheiro e você conseguir regularizar. Que então loucura, é muito louco pensar nisso. Quanto seguro vem. E é tão assim, quando a gente olha para uma indenização de 50 mil reais, eu fiz um cálculo agora. É uma mãe de 35 anos e ela não tem nenhuma doença, colocando seguro de 150 mil de cobertura com doenças graves, custaria R$39 por mês. E você fala R$39. Então, às vezes, se 39 para você é muito caro, só diminui a cobertura. Mas tem que ter. Não tem como não ter. Tem né? que ter. E essa história de que, é nova. Eu tinha 35 anos, Exato, não tinha fator de risco algum. Nenhum. Não tinha histórico familiar nenhum. E você tem que lidar com todas as dores do tratamento, que já são dores intensas. E aí tem que lidar com questões financeiras. E não só isso. Eu pensava, e se eu não resistir, o que vai acontecer com a minha família? Nossa. Porque tem todo o que vai acontecer com eles? Eu não vou conseguir deixar nada para eles, para que eles consigam. Meu marido trabalha e tudo mais, mas é uma renda a menos. Não, Como é que uma vai? renda a menos e ele vai estar lidando com o luto. Então, imagina como seria para ele, e graças a Deus você está aqui para contar essa história e conscientizar outras pessoas, mas ele está perdendo uma esposa, ele tem 2 filhas para sustentar, uma renda a menos, então tem que ter muita força, é algo muito sobrenatural, né? É sobrenatural, exatamente, essa é a palavra. Porque é uma coisa que realmente a gente não quer pensar, mas é necessário, né? Aquela história de o seguro morreu de velho, é melhor que você pague o seguro e não use. É verdade. Do que acontecer como comigo, que eu não tinha o seguro e quando eu me atentei, eu não podia mais fazer. Você tem uma frase, né, que você fala, e se os 10 anos passarem, vai chegar de todo modo, não tem? Não, as pessoas às vezes falam isso, né? Mas e se passarem 10 anos e eu morrer e não usar? Sei lá. Mas aí a pergunta é, e se você precisar usar? Exatamente. E se os 10 anos chegarem, né? Então... Tipo, os 10 anos vão se passar, você vai ficar com 60 anos, é muito melhor que você pense, cara, melhor deixar aqui, poxa, se eu deixar 100 mil reais, cara, 100 mil reais já ajuda muito. Ajuda Dependendo muito. dali, puxa. Você sabe que o cálculo que o mercado faz é assim, 2 anos daquela renda familiar. Então, basicamente assim, por exemplo, eu sou casada, mas não tenho filhos. Mas digamos que eu tivesse um filho, pelo menos. Então, quanto custa a escolinha da tua criança? Você multiplica ele por pelo menos 2 anos. Quanto custa o seu aluguel? Quanto custa ali, talvez, um financiamento ou outro? Faz essa multiplicação. Essa é a indenização que você tem que deixar para a tua família, né? É óbvio que não tem como, por exemplo,
eu ganhar R$1.000 e ter uma indenização de R$1,5 milhão. É incompatível. Então a gente faz um cálculo de acordo com a necessidade daquela família. Mas essa é a importância. O marido e a mulher trabalham? Ah, só o marido, só a mulher, porque tudo isso vai impactar. Tem uma cobertura no seguro de vida que eu acho muito interessante e é diretamente ligada ao RH, que é a da rescisão trabalhista. Hoje, se você tiver um funcionário que falece, você vai ter que ter um dinheiro em caixa para pagar em 10 dias, me corrija se eu estiver errada, são 10 dias o prazo, para pagar aquela rescisão. Então imagina, eu, Larissa, 12 anos de carreira. Imagina o escritório ter que, de um dia para outro, eu faleci, assumir uma rescisão trabalhista que com certeza é altíssima. E às vezes a empresa não tem esse fluxo de caixa. Então, o seguro de vida, para você empresário, é importante você saber. Tem uma cobertura que é de rescisão trabalhista, não é cara, e ela entra exatamente para isso, né? Então, assim, eu brinco que a minha especialização, eu fiz uma especialização em Londres, e eu tive a oportunidade de viver o coração da Europa no sentido de mercado segurador em seguro de vida. Porque quando a gente olha para números na Europa, 75% a 80% da população europeia tem seguro. E a gente olha para o Brasil e tem 10% da nossa população. É, porque a gente nunca pensa no amanhã, não, né? A gente está pensando no hoje. Ah, mas eu vou guardar esse dinheirinho aqui. Cara, se você economizar uma cervejinha no final de semana... Foi, é o gol ali. Já foi, exatamente. Então, assim, o seguro de vida não importa a classe social, não importa quantos anos você tem que ter. Você tem que ter. Bom demais. Nós já estamos aqui há quase uma hora, acredita? Olha isso. Nossa, passa muito rápido. Nossa, o papo foi muito gostoso. Muito legal. E até para entrar nessa reta final, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo. Obviamente, você já deixou muitas mensagens, muitos insights aí. Muitos cortes. A pessoa que está ouvindo, ela com certeza que não tem plano, ela vai fechar um plano, que não tem seguro de vida, ela vai fechar seguro de vida. Pelo amor de Deus, tem que fechar. Que é muito importante. Mas que você pudesse deixar uma mensagem... Pode ser sobre RH, pode ser sobre sua vida, pode ser o que vier no seu coração. A gente pega de surpresa, né? A pessoa diz, meu Deus, e agora? O que eu falo? Se tivesse passando em todas as línguas, né? A gente viu isso num outro podcast. Um recado, uma frase que a Cláudia poderia deixar para o mundo. O que você falaria? Eu diria que não existe nada que não possa ser superado. Não existe diagnóstico de morte que não possa ser mudado. Se você acredita, se você crê, se você se dedica... É possível superar todas as coisas. Obviamente que tem coisas que facilitam a nossa vida. Assim como não é fácil receber um diagnóstico, não é fácil você ter sua mama e ver seu corpo mutilado, quando você tem um pedaço do seu corpo arrancado sem que você queira, seu cabelo caiu, seus amigos foram embora, seu dinheiro acabou. Por mais desesperador que seja essa situação, sempre há uma luz no final do túnel, desde que você creia. O primeiro passo está em você. Não permita que as situações do dia te impeçam de sonhar e de acreditar que é possível superar. Nossa. Caraca! Olha, isso, gente. Meu sabe Deus que enquanto... do céu. Nossa, eu tô até também sem palavras. Enquanto você estava falando, eu pensei aqui, né? Poxa, o ano era 2022 quando você diagnosticou. A gente estava aí num pós-Covid, que ainda era Covid, porque o mundo ainda não sabia o que era mundo. E todas as incertezas que todo mundo tinha, você teve mais uma. Então, essa força, essa coragem, essa batalha para vencer é admirável. E obrigada por contar a tua história, porque eu tenho plena convicção de que você salvou muitos corações aqui. E eu acho que é muito isso que você falou, é a tua missão, né? Exato. É o teu propósito de é o meu propósito. mudar Se Deus vidas. permitiu que eu estivesse aqui hoje, Exato. é para que eu pudesse comentar e falar de coisas que, olha, eu já passei por esse caminho, não vai fazer a mesma coisa. E é Ou possível. tenta melhorar e é possível superar. É né? possível vencer, não importa quão desafiador seja o diagnóstico, a luta, a vitória. E isso me marcou. Então, para você que está até aqui com a gente até o final desse episódio, eu quero que você saia daqui com essa missão de pensar para quem que você pode compartilhar essa mensagem. Não quiser colocar a pessoa para assistir o podcast, não tem problema, mas resume para alguém o que você ouviu aqui. Porque com certeza você pode salvar uma família com a história da Cláudia, que é uma história linda, que ainda está sendo escrita. Exato. E a gente tem muita coisa aí para viver. E eu tenho certeza que você é um testemunho vivo da bondade, da fidelidade de Deus. E obrigada por compartilhar a tua história, porque eu tenho plena convicção de que muda e vai mudar a vida de muitas pessoas. E eu penso muito nisso, assim, eu sempre passei também alguns desafios, obviamente longe de um câncer, mas foram desafios. Mas eu pensava nisso, cara, o inverno nunca dura para sempre. O ano ele vai acontecer as 4 estações. Às vezes a gente entra dentro de uma estação que seria o inverno
e fica tudo tão nebuloso, tudo tão sem conseguir olhar mais à frente. Mas eu sempre pensei nisso, cara, isso aqui não vai durar para sempre. Vai acabar, algum momento vai acabar. E graças a Deus, assim, todos esses momentos eu olho para trás e olhava e não tinha saída, assim, eu olhava para o lado, olhava para o outro e falava, cara, isso aqui tá quase impossível de resolver. Mas ao mesmo tempo eu pensava nisso e falava, não, vai ter uma saída. Não tem como a pessoa viver ali um inverno a vida inteira. Não, uma hora vai chegar o sol, uma hora o sol vai aparecer, as coisas vão acontecer, o céu vai se abrir e é muito verdade isso. Muito. Tem até aquele versículo que fala, né? O choro dura uma noite, Exatamente. mas a alegria ela vem pela manhã. Então, todavia me alegrarei, né? Mesmo diante do céu escuro, do tempo nebuloso, vai chegar o amanhã e vai chegar, não existe dificuldade, assim, logicamente você falou, eu não passei por nada do que você passou. Eu passei por um câncer e para mim foi muito difícil, mas para outras pessoas coisas diferentes, ou passam coisas muito mais difíceis, Sim. não importa. Cada um sabe o peso da dor de algo que carrega, né? Mas aquilo, eu tô nessa batalha há 2 anos, mas eu tenho 37 anos. Ou seja, eu tenho 35 anos de vitórias. é isso. Não são 2 anos que vão definir o resto da minha vida. Você tem Então, 95% da tua vida só no perfeito. Exatamente. E tem então, muito mais anos e vai gerar. E vai virar o Exato. 0,01. Exatamente. Então, Isso. no final da minha vida, isso vai ter sido um pequenino pedaço, né? Então, não vamos Incrível. nos limitar pensando que não tem mais. É isso! Que história linda. Te agradecer por ter ficado até o final desse episódio. Quero convidar você para não esquecer de se inscrever no canal, né, E Vini? como também alguém que tá aqui te assistindo pode te encontrar no Instagram, nas redes Pelo sociais. Instagram, Cláudia Bayer Lima, Bayer de remédio mesmo. Y, chiquérrimo, alemã. Ainda vou atrás desse parentesco. Vai atrás desse parentesco que tua aposentadoria tá feita. Ou pelo LinkedIn, Cláudia Bayer Lima também. Legal. Podem me procurar e eu vou ficar muito feliz se puder ajudar. Coisa linda. A gente vai Maravilha. deixar aqui nos comentários o @ da Cláudia para que você consiga, até porque LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para você que está no ambiente de trabalho, seja open to work, ou Exato. talvez já está ali, porque eu sei que essa troca do LinkedIn ela é maravilhosa no dia a dia do corporativo. Te agradecer por estar aqui com a gente até o final, agradecer ao Vini e a Cláudia mais uma vez e continue acompanhando o Pode Segurar. Nós temos episódios maravilhosos e todo dia a gente conta para você, todo episódio novo, a gente conta para você histórias de que como a sua vida você pode segurar essa bomba, pode segurar essa história. Eu tenho certeza de que a história da Cláudia mudou a sua história, porque eu particularmente fui aqui, tô saindo diferente de como eu entrei, né, Vini? Incrível, muito obrigado. Obrigada muito obrigado a por vocês. compartilhar toda essa história. Foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo, pessoal. E é isso. Não esqueçam de se inscrever, curte, compartilha, comenta, manda para algum amigo que está passando um desafio, que com certeza ele vai se inspirar com essa história. É isso Obrigado. aí, pessoal. Obrigada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.